Em Portugal, tivemos o julgamento do caso do Banco Espírito Santo e temos as novas estatísticas sobre a população portuguesa. Nos Estados Unidos, evangélicos apoiando Trump. E na Alemanha, a economia na visão do novo partido. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um programa Política Impura pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Convidamos você a assistir esse programa até o final, curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações e ajudar a gente a crescer e disseminar o nosso conteúdo para mais pessoas. Henrique, em Portugal, essa semana, tivemos o julgamento, mais uma etapa, do julgamento do caso do Banco Espírito Santo, do BES. Atualiza para a gente em que momento nós estamos. Nós estamos no princípio do julgamento que é o maior de sempre da história de Portugal. É o maior em termos de dimensão. Basta ver que a acusação tem quase 4.000 páginas e é o maior em termos de dano económico ao país, que neste momento andará pelo menos em 14 mil milhões de euros, se não mais. É algo que se vem arrastando desde 2014, com a complexidade que o caso, se investigado em bloco, tem, mas que se fosse investigado separadamente, nomeadamente feitas investigações relativamente a todas as empresas do Grupo GES, do Grupo Espírito Santo, que, no fundo, acabava por ser dono de imensas outras empresas, nomeadamente do Banco Espírito Santo, da Rio Forte, da Espírito Santo International e de inúmeras outras empresas do grupo. E que, no fundo, tiveram todas elas e foram vítimas de atos criminosos e tiveram falências dolosas. Se fossem analisados e julgados separadamente cada um dos casos de cada uma das empresas, o processo não tinha esta dimensão e era um processo perfeitamente julgável em consciência por um juiz. Neste caso, é muito difícil um juiz apreender completamente toda a complexidade deste processo, que tem muitos milhões de documentos, que tem milhares e milhares e milhares de páginas e que os próprios advogados, quer aqueles que estão do lado dos lesados do BES, quer os da defesa, têm dificuldade imensa em apreender. Portanto, aqui isto é um processo de uma dimensão tal que não se vai fazer justiça, e não se está a fazer justiça já porque há crimes já prescritos, já prescreveram 11 crimes, no próximo ano vão prescrever bastantes mais, e restarão pouquíssimos crimes que prescrevem a mais longo prazo. Isso significa uma impunidade de quem praticou esses crimes. Agora, começou o processo na terça-feira, com exposições introdutórias por parte dos advogados, do lado dos lesados, primeiro do Ministério Público, depois dos lesados, depois da defesa, e essas exposições introdutórias eram para dizer o que é que os advogados pretendiam provar, mas a verdade é que o julgamento se vai prolongar por, no mínimo dos mínimos, uns 4 anos. Não se vê como é que é possível, em menos de 4 anos, ouvir
mais de 700 testemunhas que estão arroladas nos processos. Ouvir toda a gente que está a prestar declarações, nomeadamente ofendidos que prestam declarações no processo. E ouvir, eventualmente, até os arguidos que queiram prestar declarações. Porque os arguidos, nesta primeira fase, remeteram-se ao silêncio. E todos eles reclamaram a sua inocência. Claro que incluindo Ricardo Salgado. Desde logo há um problema com o Ricardo Salgado, porque ele apareceu em julgamento manifestamente incapacitado. Claro que essa incapacidade também é, em grande parte, teatro levado a cabo pelos seus advogados, que não só não preservaram o próprio cliente, mas tiveram um total de respeito por aqueles que foram gravemente lesados pelo BES, alguns por Ricardo Salgado, portanto, alguns dos quais, inclusivamente, se suicidaram em consequência da desgraça em que foram conduzidos por parte de Ricardo Salgado. Ora, eles manifestam-se contra a presença de Ricardo Salgado na audiência de julgamento, mas ela legalmente obrigatória no que toca ao pedido de identificação do arguido. À identificação dele, ele tem de responder se puder. Ele declarou que não sabia o nome da mãe, não sabia onde residia, não sabia muitas coisas, que sofre de Alzheimer e por isso foi-lhe dispensada a presença na audiência de julgamento. Agora, o que choca é ver todos os colaboradores de Ricardo Salgado a eximirem-se as responsabilidades, como se fraudes daquela magnitude fossem possíveis de realizar por um só homem. Não. Ele teve de ter a colaboração consciente, determinada, com o objetivo de prejudicar quem investia no banco e em todas as empresas do Grupo GES, teve a colaboração de todos aqueles que são arguidos e muitos que não estão arguidos. Por exemplo, não se percebe como é que o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, não é arguido. Ele tinha uma responsabilidade especial sobre o banco que devia supervisionar. Ele tinha uma equipe de acompanhantes da contabilidade e da vida económica e financeira do Grupo Espírito Santo, e esses acompanhantes sempre disseram que estava tudo bem. Até que, pouco antes da medida de resolução, em termos simples, pouco tempo antes da falência do BES, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e até o Presidente da República vieram dizer que o BES estava sólido e que não haveria problemas com o aumento de capital que estava a ser feito. Foi gravíssimo aquilo que Carlos Costa disse e Carlos Costa, nomeadamente, se não até o próprio Presidente da República, deviam estar em julgamento. Ainda há recursos sobre o assunto, mas iremos ver o que é que se vai suceder no futuro. Agora, o que vai suceder é que não haverá justiça para os lesados do BES. Mesmo que venham a receber alguma coisa, poderão eventualmente receber. A verdade é que justiça só poderá ser feita daqui, no mínimo com recursos, com tudo, no mínimo daqui a cerca de 10 anos. E em mais de 10 anos, pois grande parte das pessoas já terão morrido e, portanto, os lesados do BES não terão o direito à justiça que mereciam. Infelizmente, o Estado tem muita culpa nisto, porque, como disse, deveria dividir este mega processo em processos relativamente a cada uma das sociedades do Grupo Espírito Santo e, analisando os crimes praticados em cada uma das sociedades, poderia fazer justiça, sim, porque seria muito mais rápida e muito mais rigorosa, porque não tinha
os milhões de documentos, não tinha os milhões de páginas para analisar no processo. Infelizmente não é assim e, mais uma vez, a justiça em Portugal andou mal. Aliás, levanta-se um problema que, infelizmente, não foi nomeado um representante a Ricardo Salgado e corremos o risco de ter tudo anulado daquilo que foi feito até agora e que irá ser anulado eventualmente aquilo que for sendo feito nas próximas semanas, enquanto não for nomeado um representante legal, um curador especial ou provisório no processo a Ricardo Salgado, já que ele não se pode defender, deve ser nomeado, a lei impõe isso, deve ser nomeado um curador especial ou provisório. Não foi e corremos o risco de que tudo aquilo que foi feito até agora seja anulado. O problema já foi levantado e esperamos que seja colmatado numa decisão a preferir em breve pela titular do processo. E quando é que a gente tem uma nova sessão, um novo julgamento? São 3 sessões por semana. 3 por semana. 3 por semana. Mas não tem uma perspectiva de uma... Não, quem conhece o processo minimamente diz que em menos de 3, 4 anos não terminará o julgamento em primeira instância. Depois do julgamento em primeira instância ainda haverá a sentença, ainda haverá recursos de sentença para a relação, para o Supremo eventualmente, para o Tribunal Constitucional. Então teremos, enfim, um sem número de recursos e Ricardo Salgado, dado o estado dele, já não será condenado em pena de prisão. E, eventualmente, e é isso, os advogados de Ricardo Salgado têm pedido o fim do processo contra ele, o que não é legal, porque aquilo que é legal, e eu imponho o Código Penal, é que ele, em vez de uma sentença em pena de prisão, de condenação em pena de prisão, seja internado num estabelecimento próprio para doentes incapazes. O processo deve prosseguir, mesmo com a incapacidade de Ricardo Salgado, porque a incapacidade estará suprida e os direitos de defesa estarão assegurados por um curador especial, provisório, que lhe for nomeado para o processo, e a própria sentença, não podendo ser uma sentença condenatória em prisão, será uma sentença condenatória no internamento, num estabelecimento especial para pessoas incapazes. Bom, o próximo ponto que nós temos para falar de Portugal é o envelhecimento da população. Quais são as consequências desse envelhecimento para o futuro do país? Bem, o envelhecimento da população é o problema mais grave que o país está a enfrentar de momento e que vai enfrentar nos próximos tempos. De longe, o problema mais grave. E isso parece que o país e os seus governantes ainda não tomaram consciência. Mas é bom que tomem. Porque está em questão o futuro do país e o futuro das atuais gerações que terão necessariamente de ter reformas pagas pelas futuras gerações. E aquilo que está a suceder é uma diminuição enorme da taxa de natalidade. Por exemplo, a taxa de natalidade em Portugal esteve em 2023 em 1,9%. Repare-se que 5,1% é o mínimo para se manter a população atual. 5,1 não, 2,1. E aquilo que está a suceder é que nós temos 1,9, que é 2 pontos inferior àquilo que era necessário para manter a população atual. Isso significa 2 coisas. Primeiro, o país está a envelhecer. Logo, são necessárias maiores despesas de saúde com a população. Segundo, o número de reformados irá sendo cada vez maior.
E por isso as despesas com as reformas irão ser cada vez maiores. Terceiro, disse dois aspectos, mas há um terceiro muito importante. É que os novos trabalhadores, as novas pessoas que estejam no ativo, não chegarão para pagar as reformas que vierem a acontecer. Neste momento, por exemplo, um trabalhador que esteja a ganhar 1.000 euros só recebe de pensão de reforma 800. Mas está-se a correr o risco de no futuro ser ainda muito pior. E o país não tem uma política de natalidade. E essa política de natalidade é tanto mais notória a sua ausência quanto está-se a fazer tudo, mas tudo, o atual governo e até de certo modo o anterior, e desde há uns anos atrás, particularmente desde 2013, sobretudo desde 2013, tem-se vindo a tomar medidas que são contra o incentivo à natalidade. Eu estou-me a referir à questão da habitação. Neste momento, os jovens estão em casa dos pais até aos 30 e tal anos, porque não têm, a maior parte deles não tem possibilidade de comprar uma casa ou de sequer ter a possibilidade de alugar um quarto para viverem independentes. Os jovens estão a ter os filhos já acima dos 30 anos. Por volta dos 30 anos, 31 anos, é muito difícil terem já um segundo filho e muito menos um terceiro. E a política que está a seguir-se no que toca ao arrendamento e no que toca, por exemplo, ao alojamento local e no que toca ao incentivo à compra de habitação para fins turísticos, é algo dramático para a própria taxa de natalidade. Aquilo que este governo está a fazer no que toca ao preço da habitação é um crime de lesa pátria relativamente à questão da natalidade portuguesa. É importante que se diga aquilo que tem sido feito ao país desde a Lei Cristas relativamente ao arrendamento urbano, é um crime de lesa pátria relativamente às questões, ao envelhecimento da população e à baixa taxa de natalidade. Repare-se, eu dou só um exemplo. Entre janeiro e julho deste ano, a diferença entre os 80 cerca de 80 mil, quase 81 mil portugueses que morreram e os 40 e tal mil que nasceram é de cerca de 23 mil pessoas. Estou a falar em números que podem não ser exatamente corretos, mas é da ordem de grandeza. Repare-se que só nos primeiros meses deste ano, nos primeiros 7 meses deste ano, Portugal perdeu 23 mil habitantes. Imagine-se o que é isto somado de anos a anos. A diminuição da população que tem vindo a ocorrer e que ocorrerá cada vez mais porque as condições para as pessoas terem uma casa e viverem independentes, para os jovens terem uma casa e terem uma vida independente, são cada vez pior. Os preços da habitação e as rendas estão cada vez mais elevadas. E isso implica que os jovens estejam em casa dos pais até tardíssimo e que não tenham filhos. Esta é a principal causa desta desgraça nacional, que é a baixa taxa de natalidade. E enquanto isto não for enfrentado, o país terá sérios problemas e que se irão agravar no futuro. Uma palavra só para aqueles que são contra os imigrantes. É absolutamente criminoso essa política anti-imigração que, nomeadamente, pretende levar a cabo o Chega e que, de certo modo, este governo está aí a entrar nesse jogo. Porque os imigrantes têm uma taxa de natalidade que é quase o dobro da taxa de natalidade dos portugueses.
dos cidadãos portugueses. Portanto, se nós ainda temos 1,9% de taxa de natalidade, isso só é possível porque os imigrantes contribuem substancialmente para isso. E, portanto, contribuem substancialmente para permitir que, no futuro, as atuais gerações venham a ter a sua reforma. E, por isso mesmo, é também criminoso, um crime de lesa pátria, a política do Chega contra a imigração. É importante que isto se diga e que os portugueses tenham isto em consciência, porque é o principal, repito, é o maior problema com que o país está a defrontar e com que se virá a defrontar no futuro. Henrique, nós temos agora um momento de pré-eleições, já de eleições nos Estados Unidos. E nós temos uma questão interessante para ser abordada, que seria a influência, qual o tamanho da influência dos evangélicos na eleição dos Estados Unidos agora, principalmente o apoio ao Trump. Essa influência é algo de dramático para os Estados Unidos. Repare-se, um indivíduo como o Trump, completamente impreparado, completamente ridículo, ignorante e arrogante, porque ele é um ignorante e simultaneamente arrogante. Um indivíduo desses só é possível estar em vias de ser eleito presidente dos Estados Unidos devido ao apoio que as religiões, nomeadamente os evangélicos, estão a prestar. Repare-se, os principais conselheiros de Trump são evangélicos. E são evangélicos que acham o seguinte: é que eles entendem que Jesus Cristo poderá vir novamente ao mundo e só terá uma nova vinda ao mundo depois de ser cumprido aquilo que disse Deus aos judeus. É que Deus deu-lhes uma terra prometida desde o Egito até ao rio Eufrates. E esses evangélicos mais fanáticos, que são aqueles que estão em volta de Trump, aquilo que eles dizem é que Israel, o atual governo sionista de Israel, eles são evangélicos, são cristãos sionistas. Isto que aparece uma coisa para alguém com um mínimo de discernimento é uma coisa absolutamente contraditória. O sionismo é algo característico dos judeus e não dos cristãos. De certo modo, na doutrina tradicional do cristianismo, Cristo foi vítima dos judeus. E agora o que esses evangélicos estão a dizer é que só sendo cumprido a promessa de Deus de criar um grande Israel do Egito, desde o rio Nilo até o rio Eufrates, portanto, um grande Israel que envolveria parte do Egito, parte da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait, da Síria, da Jordânia, do Líbano, até uma pequena parte da Turquia e o Iraque até o rio Eufrates. Só quando Israel tiver conquistado isso, que lhe foi dado por Deus como terra prometida, é que Jesus Cristo virá de novo à terra. Isso é absolutamente delirante e vê-se até que ponto a irracionalidade está a triunfar nos Estados Unidos. Ora, essa irracionalidade é, no fundo, sinal da grande decadência da América. Porque as nações em decadência, em desespero, voltam-se para a irracionalidade. Aliás, de certo modo, houve um dito, a religião é o ópio do povo, mas curiosamente é uma expressão de Marx. Mas ele também dizia, a religião é o ópio do povo, é a esperança dos desesperados. Isto é, só um país em desespero, que perdeu completamente
a racionalidade, perdeu completamente o discernimento, o sentido crítico, é que pode eleger um Trump para a presidência da República. E ele, que neste momento parece que está à frente nos votos antecipados que já estão contados. É algo de terrível, porque, por muito imperialista que sejam os Estados Unidos, por muito mal que eles tenham feito ao longo da sua história, desde o genocídio das populações autóctones dos Estados Unidos, dos chamados índios, pelo genocídio que eles praticaram ao longo de toda a sua história, nomeadamente, por exemplo, na Guerra do Vietnã e noutras guerras em que eles tiveram lugar, a verdade é que os Estados Unidos, apesar de tudo, ainda são um lugar onde se pode dizer mal do presidente, se pode criticar o presidente. E essa liberdade é absolutamente preciosa. E aquilo que os Estados Unidos estão a fazer é enfraquecer-se e levar também ao enfraquecimento da Europa. Porque a Europa aceitou ser apenas uma espécie de lacaio dos Estados Unidos da América, um lacaio do imperialismo americano. E isso é um perigo enorme para a liberdade no mundo, porque não tínhamos grande esperança. A verdade é que a China, com todas as suas potencialidades, é uma ditadura. Não há liberdade na China. Não há liberdade, inclusive, para aqueles que se dizem de esquerda, para aqueles que se dizem defender os trabalhadores. As greves na China são reprimidas. Não há liberdade sindical. E, portanto, o perigo de uma potência em decadência ser substituída por uma potência ascendente, imperialista também, é um perigo real. E depois outro perigo, que é o chamado síndrome de Plutarco. Plutarco, relativamente à guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, disse que quando uma sociedade dominante, se vê acossada por alguém que lhe quer tirar esse domínio, envolve-se em guerras terríveis, e foi isso que sucedeu, o que está a suceder agora com os Estados Unidos. Foi o Afeganistão, mas agora está a suceder na Palestina, com o genocídio que o sionismo judaico está, com auxílio do sionismo cristão, estão a praticar na Palestina, e, de certo modo, também na Ucrânia, que está a ser apenas um peão no jogo do poder contra a Rússia, que, embora sendo uma potência imperialista, Putin é um ditador, mas a verdade é que a população do Donbass, já o dissemos aqui repetidamente, é russa, manifesta-se a favor de uma integração na Rússia, e essa vontade do Donbass deve ser respeitada. Do Donbass e da Crimeia. Portanto, aquilo que os povos do Donbass e da Crimeia maioritariamente querem deve ser respeitado. E isso é a integração na Rússia. E depois, aquilo que está a suceder é apenas o dizimar do povo ucraniano por um indivíduo completamente louco que agora veio dizer que apresenta um programa de paz para a vitória. Isto é absolutamente inacreditável. Um indivíduo que está absolutamente derrotado, não tem a mínima hipótese de vencer esta guerra, que diz que quer agora apresentar um plano de paz para a vitória, como se isso fosse minimamente possível, e se o próprio Putin, cinicamente, não se estivesse a rir desse projeto de plano de paz. Tudo isso, no fundo, tem por detrás um caldo de religioso que é simultaneamente um caldo de declínio. Já se falou no declínio do Ocidente, e é isso que está a acontecer. O declínio do Ocidente, que é um declínio dos Estados Unidos e, simultaneamente, um declínio da Europa. E depois arrastam consigo, nomeadamente, o Brasil.
o Brasil também está a ser dominado pelas seitas neopentecostais. Mas há um motivo, não é? É o dinheiro. O dinheiro e o próprio... Existe um plano, o próprio... Foi divulgado agora esse documento já antigo, deles terem já levado para a América do Sul as religiões evangélicas, porque era... Os americanos. Os americanos, sim, começaram com o Billy Graham e outros. Como instrumento de dominação. Como dominação. É a teologia da dominação, não é à toa. É isso mesmo. Isto é uma decadência que os Estados Unidos... Quer dizer, vamos colocar... que o Ocidente, digamos assim, está a sofrer e quer arrastar também outros países, nomeadamente o Brasil, para essa decadência. E entre outros, né? Então a gente está falando de uma democracia que está ficando meio torcida, né? Porque quando a gente fala, pode-se falar mal do presidente dos Estados Unidos, até a página 2, né? Porque muita gente perdeu emprego nas universidades, muita gente você só pode se manifestar favoravelmente, por exemplo, a Israel. Se você for pró-Palestina, você vai preso. Se você for, por exemplo, a Netrebko perdeu o emprego. Claro, não é? Claro, então há uma... Sim, quer dizer, aquilo que era liberdade de expressão já caiu por terra, uma liberdade não de é? expressão, de certo Relativa, modo, um pouco muito relativa. Mas ainda existe. Ainda podemos chamar bandido ao Trump. Tá bom. E, por fim, vamos falar da Alemanha, porque agora queremos analisar, ainda em sequência do que foi do último programa, agora o aspecto econômico na visão do novo partido na Alemanha. Como é que é a visão da economia? Tem alguma característica interessante? Tem algum aspecto que você queira, as propostas há um e tal? aspecto que eu quero ressaltar, que me parece que do BSW, a esquerda deve refletir nesta proposta, que é muito importante. É que o partido, a Aliança Sarah Wagenknecht, Razão e Justiça, que é o nome do partido, ao contrário da esquerda tradicional, e nomeadamente do Die Linke, portanto, a esquerda de onde ela saiu, que teve uma importância grande na Alemanha Oriental, mas que neste momento tem a sua participação nas várias formas de representação do Estado, tem uma participação muito limitada. Ela coloca esta questão. A esquerda deve continuar a defender apenas a classe operária, os trabalhadores, ou deve também estender a sua defesa às classes médias, à média burguesia, às médias empresas. Parece que Sarah Wagenknecht fala sobretudo para as médias empresas. Era importante que quase que a esquerda pensasse na necessidade de uma aliança que já não é a aliança operária-camponesa, porque neste momento o campesinato quase que desapareceu. A nível mundial, em Portugal, não chega a 5% da população. A própria classe operária, a chamada classe operária tradicional, classes trabalhadoras, está a reduzir-se imenso. E, portanto, neste momento será cerca de 25% da população. Isto é, neste momento, as classes que suportavam a esquerda tradicional não chegam a 30% da população. E, portanto, é importante que a esquerda reflita se é necessário uma aliança com determinada média burguesia que é esmagada pelo aquilo que chamaria vulgarmente o grande capital, que no fundo são as grandes corporações. Eu daria um exemplo, que os pequenos comerciantes, lojistas, se unissem aos trabalhadores para combater a grande distribuição. Ora, é uma questão que a esquerda tem de abordar. E talvez seja uma das razões porque, não querendo abordar esta questão, a esquerda tem vindo
a diminuir a sua representação nos órgãos de governação, nos órgãos políticos, a nível de Portugal, mas também de outros países. Você acha que também perde um pouco o apelo junto à população? Perde um pouco o apelo junto à população porque é um discurso demasiado dirigido a uma parte cada vez menor da população. Porque cada vez mais a mão de obra operária vai ser substituída pelas máquinas. Então, cada vez mais vamos ter a robotização da economia. E isso afeta a classe operária, isso afeta a pequena e média burguesia também. E é importante, claro que Sarah Wagenknecht... E os pequenos empreendedores. Os pequenos empreendedores, é isso que eu pretendo dizer. Claro que a classe operária deve perceber isto e deve saber até que ponto é que é necessária uma aliança e para esses pequenos, médios empreendedores, até que ponto é necessária uma aliança com os trabalhadores para constituírem uma alternativa à concentração da riqueza num cada vez menor número de empresas. De certo modo, o programa económico de Sarah Wagenknecht atende a isso, mas com algumas... Não pretende a nacionalização dos grandes grupos económicos alemães, não fala nisso, fala na defesa, nomeadamente, das empresas alemãs que não devem ser compradas por estrangeiros, que devem ter energia barata, de certo modo retomando, e por isso Sarah Wagenknecht é a favor do fim das sanções à Rússia e do reinício da exportação do gás russo, do gás e do petróleo russos para a Alemanha, para que as pequenas e médias empresas possam ter energias baratas e que possam competir a nível internacional. Claro que isso é um problema complexo e o problema de hoje não é tanto nessas energias baratas também, mas sobretudo numa renovação do tecido económico portanto, na criação de empresas com baixas necessidades de energia. Por outro lado, uma das coisas que, por exemplo, para contentar a pequena e média burguesia, Sarah Wagenknecht defende, é o fim dos impostos sobre as heranças. Ora, isso é um erro. Se há imposto justo, é o imposto sobre as heranças. Por uma razão. Aqui em Portugal também o imposto que incidia diretamente sobre as heranças, a chamada contribuição que os herdeiros tinham de pagar por morte dos seus pais ou dos seus familiares de quem eram herdeiros, foi abolida, dizendo que era um imposto estúpido, que era o imposto sucessório. O imposto sucessório não era um imposto estúpido, era um imposto inteligente e justo. Porquê? Porque ninguém constrói riqueza por si só. Toda a riqueza é construída com a sua capacidade de trabalho, com o seu engenho, mas muito e, sobretudo, pela contribuição que a sociedade dá ao enriquecimento. Porque a sociedade constrói estradas, constrói hospitais, constrói escolas, constrói tudo aquilo que é necessário para que as empresas e para que os cidadãos enriqueçam. E isso é uma contribuição do Estado para o enriquecimento individual. E por morte das pessoas, essa contribuição do Estado deve ser, de certo modo, mesmo que mínima retribuição ao Estado, do contributo que o Estado deu para a riqueza dos cidadãos. Portanto, há contradições enormes no partido da Sarah Wagenknecht. No entanto, há uma questão que ela defende, que ela abordou, que é a questão da aliança dos operários com a pequena e média burguesia. Não abordou a questão da participação do Estado nos grandes grupos económicos, que era uma questão que devia abordar na banca, nos seguros, em todo o tipo de grupos económicos que sejam essenciais à própria economia,
a água, a eletricidade, tudo aquilo que é essencial à vida dos cidadãos, tudo isso o Estado deve ter uma participação. Se não nacionalizando uma participação total, mas uma participação significativa que lhe permita ter uma palavra decisiva nessas áreas da economia. E isso é importante, só se pode conseguir através de uma aliança dos trabalhadores, digamos assim, com as pequenas e médias empresas para combater este tipo de dominação económica que os grandes senhores da riqueza a nível mundial têm sobre a generalidade das sociedades. Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Agradecemos a você que nos assistiu até aqui e pedimos mais uma vez que ajude a gente curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, caso não seja ainda, ou às vezes pode acontecer que a sua inscrição seja cancelada por conta do YouTube. Então é sempre bom dar uma conferida. Aguardamos você no próximo programa pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Henrique. Até um próximo Política em Pura e muito agradecido por nos terem escutado. Política em Pura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.